bastante, Pastor Carlitos. Nós já estivemos a falar aqui sobre a sua chegada àquela que é atualmente a ICMAV, Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. Como é que foi? Foi em que ano? Como é que se desenvolveu? Foi um convite que foi feito pelo Pastor Leitão e conte-nos um bocadinho como é que foi chegar a uma igreja que era maior, que tinha uma outra dinâmica. Como é que lidou com essa realidade? Sim. Portanto, isto acontece em maio de 1998. E, portanto, a primeira coisa que eu percebo é que era uma igreja de facto grande, como disseste bem. Era uma igreja dentro do contexto da comunidade evangélica, uma igreja boa, referencial, mas era uma igreja também que, do meu ponto de vista, precisaria de alguma contextualização mais de uma cultura contemporânea, não é? Do meu ponto de vista. Sim. Na altura. Era uma igreja tinha a população maioritariamente era idosa, não é? Nada contra os idosos, como certo, é lógico, certo. Mas se quisermos ter uma longevidade no âmbito da própria igreja, temos que renovar a igreja. Sem dúvida. Não é? E então eu percebi isso e percebi que precisava de mudar um pouco gradualmente, né? Porque quando se chega a uma igreja não se pode chegar ali armado em campeão, não é? E tipo Jorge Jesus, como chegou e pensou que era o maior, não é? Outra, não é? Não se pode fazer isso e ter que gradualmente, em primeiro lugar, ganhar a confiança das pessoas, sim. Não é? Ou seja, tornar-te credível para as pessoas, porque senão a tua mensagem vai cair, vai entrar no vazio. E durante os primeiros 3 anos eu percebi que a estratégia era mesmo ganhar o coração das pessoas, ganhar a sua confiança, passar a mensagem de que poderiam confiar em mim, yeah. Né? Poderiam confiar em mim. E assim foi. Os primeiros 3 anos aquilo eram antigas instalações, mas mesmo antigas, né? Já eram instalações e depois eram exíguas para a dimensão daquilo que nós queríamos claro. Construir. Aquilo teria à volta de uns 144 lugares aproximadamente, mas queríamos construir uma igreja ainda maior, contemporânea, relevante, teríamos que fazer alguma coisa. E uma das coisas que eu percebi ao longo desse tempo é que aquele lugar não era o lugar certo, porque era um lugar muito antigo, não era um lugar muito antigo, onde estavam pessoas desde a primeira hora ali, e isso não era muito bom. Não era muito bom para se fazerem mudanças. Então, a primeira estratégia foi ganhar a confiança, ganhar o coração das pessoas. E depois a segunda era exatamente levar as pessoas a acreditar que necessariamente tínhamos que sair daquelas instalações, da rua João Luís de Moura, e ir para um outro lugar, um lugar neutro, onde as paredes não falassem, onde as paredes não tivessem história, onde claro. As cadeiras não tivessem história, onde os instrumentos não tivessem história, né? Porque a pior coisa que pode acontecer no contexto de uma igreja é quando tu vais pastorear a igreja e tudo dentro da igreja é mais velho que tu. Né? Tudo é mais velho. Sim. E lembro-me que lá na rua João Luís de Moura havia minha irmã já falecida, que era uma irmã, tinha gatos. E às vezes estava a pregar, etc. Entravam os gatos pela imagina nós estarmos aqui, né, de repente entre os gatos, quer dizer, não podia ser. Claro. E então tivemos que, neste caso, a liderança da igreja, por mim, deixa-me usar esta expressão, sim. Capitaneada, né? Teve que pensar em sair daquele lugar e encontrar um lugar que fosse neutro, como eu disse, onde nada tivesse história. Sim. E aí fizemos uma coisa de risco, coisas assim, fora do comum, fora mesmo do comum.
fomos para a Abla, que são 10 quilómetros de distância. Como é que vamos transportar uma igreja que está há 40 e tal anos num lugar, no espaço. né, com muitos idosos, e havia muitos idosos, e transportá-los para um outro espaço, 10 quilómetros, né, 10 quilómetros. E fomos para alugarmos esse espaço. Correu tudo muito bem, graças a Deus. As pessoas sentiram essa necessidade. Não houve uma única voz que pudesse dizer assim: olha, acho que não dá, não pode. Não. Toda a gente foi, toda a gente se esforçou. Unanimidade, não é? E recomeçámos algo diferente nas instalações da Abla, onde tivemos também mais 3 anos. Começámos a fazer reuniões de tarde, depois passámos também para manhã, fizemos manhã e tarde, e a igreja foi crescendo, até que sentimos necessidade também de escalar, de vir, portanto, encontrar um outro espaço, que é este, onde nós estamos hoje, certo. não é? São 5 km mais, ou seja, no espaço de 6 anos, de 1998, nós viemos para aqui em 2004, estamos a falar aqui, ajuda-me lá, quantos anos? 98, de 6 anos. 6 anos. 6 anos mudámos 2 vezes, não é? Yeah. Ou seja, deslocámos a igreja 15 quilómetros, não é? Com a agravante de que portanto, aqui tínhamos, enquanto que nos outros lados, por exemplo, na Rua João Luís de Moura, o espaço era nosso, não pagávamos nada. Quando fomos para a Abla, tivemos que pagar uma renda. E depois aqui, então foi uma renda assim, fora do comum. Portanto, foi um desafio, foi um ato de fé incrível, né? ter que fazer isso, assim, uma coisa. Quando eu cheguei aqui, isto era um armazém, tudo bruto. Gente, como é que a gente vai pôr isto de pé, né? foi assustador, né? Pronto, tudo isso dá-nos uma grande experiência, sobretudo em termos de fé. A gente começa a olhar para o percurso já feito, para os desafios que já tivemos que enfrentar, para os problemas que já tivemos que resolver, as soluções que tivemos que encontrar, né? É uma coisa assim extraordinária, né? E isso, parecendo que não, na minha experiência com esta igreja local, foi fantástica, não é? Foi extraordinária, porque foi em 1998, hoje estamos em 2021, ou seja, passaram-se 22 anos. Sim, vai fazer os 23 agora. 23 anos. E nessa é interessante perceber que foi uma estratégia, não é? Porque ganhou a confiança, houve uma deslocação, uma primeira deslocação, e que estratégias é que utilizou também, pensando que tinha um público-alvo mais envelhecido, e entretanto nesta perspectiva de renovação, porque a ICMAV hoje temos como uma igreja de referência, uma igreja que tem apostado também nos jovens, mas nesta fase de transição, como é que foi? Eu lembro que na altura eu cheguei à ICMAV a primeira vez em 2001, ou seja, naqueles primeiros 3 anos já na Abla, por acaso. Eu lembro quando tu chegaste. E nessa altura vivia-se e havia bastante jovens, e integrei-me muito rapidamente por causa até de pessoas que já conhecia de outras andanças. Quais foram as estratégias para esta para esse rejuvenescimento? Sim. Vamos voltar de novo à comunicação, não é? Sim. E a comunicação não tem, em primeiro lugar, a mensagem em si. A mensagem, tu podes dizer as mesmas coisas que dizias antes, mas de formas diferentes. Sem dúvida. Correto? De formas diferentes. A mensagem foi... tive que não atualizar a mensagem, mas tive que atualizar a comunicação da mensagem, não é? Porque isto são coisas diferentes. Às vezes as pessoas confundem as duas coisas, não é? Atualizar, tornar uma comunicação mais acessível, em que, digamos, os jovens também a pudessem entender, não é? E isso a mim também me ajudou a mudar muitas coisas em mim mesmo, não é? E sobretudo porque foi necessário também
fazer crer às pessoas de maior idade, porque muitos deles eram filhos e netos, Sim. que aquilo que nós estávamos a construir já não era para eles, mas era para os seus descendentes. Uhum. Não é? Passou muito por aqui. Ou seja, em muitas circunstâncias eu tive que conversar com as pessoas mais idosas que estranharam essa mudança. Sim. E dizer assim, olhem, aquilo que nós estamos a construir é para o futuro, não é apenas para vós. Porque um dos problemas, penso eu, a minha perspectiva, que as igrejas evangélicas, grosso modo, neste país têm, é que elas trabalham para o púlpito presente, para o público presente, sim, né? sim. Para o público presente, para aqueles que estão à frente deles. E nós não podemos trabalhar só a pensar nisso. Também temos que trabalhar pensando nisso, mas temos que trabalhar para aqueles que queremos alcançar, porque o futuro está aí. Yeah. O futuro não está no que está presente, não é? Ou seja, passa por aí, mas não pode terminar aí, porque senão mais tarde a gente olha para ali, para o que tem à frente e diz assim, isto tem pouca... não tem muito para andar, isto... Vamos envelhecer todos, né? Porque quando vim para aqui, né? Eu hoje tenho 65, se tirarmos, né? Portanto, a gente vai envelhecendo e percebe eu também tinha 19. Exatamente. Estás a ver? Então a gente, eu vim para aqui com 2 filhos pequenos e já tenho 4 netos. Exatamente. Portanto, hoje quando penso, espera, a igreja tem que ser a pensar também no futuro, não só para os que me estão a ouvir, mas a prepará-la com uma mentalidade e com uma cultura transgeracional, não é? Transgeracional ou geracional, como se lhe quiser chamar. E a estratégia passou um pouco por isso, ou seja, conversar com essas pessoas e fazê-las crer que a igreja era mais do que aquilo que elas estavam a ver, que era pensar naquilo que eles não estavam a ver, que tinha a ver com novas gerações que pudéssemos alcançar. E assim tem sido. Ainda hoje é assim que nós pensamos que... e é verdade, ainda hoje continuo a acreditar nisto. Continuo a acreditar que o futuro da igreja passa por aqui, mas não está aqui. Está lá fora. Não é? O futuro da igreja está lá fora. Sim. Há muita gente que está lá fora que vai estar aqui. Eu não tenho dúvidas sobre isto. Assim como hoje já está gente aqui que há 10 anos estava lá fora. Não é? Portanto... ou seja, construirmos a pensar nos que estão lá fora. Certo? Ao fim e ao cabo, a igreja também é isso, não é? A igreja tem que ter essa mentalidade, usando esta expressão, tem que ter esta mentalidade de rua, de praça. Um dia eu li um livro muito interessante de um arcebispo da Cantuária. Eu agora não me lembro do nome, já foi há muitos anos, porque já houve vários arcebispos, entretanto, na Inglaterra. Que ele escreveu um livro, e aquele livro mexeu muito comigo, que se chamava A Igreja na Praça Pública. Fantástico. Aquele livro foi extraordinário porque trouxe uma outra forma de ver as coisas, não é? Uma mentalidade diferente, que era a Igreja na Praça Pública. E hoje continuo a acreditar nisto, que a Igreja tem este papel. Né? Aliás, eu comecei por dizer que a minha história de vida no âmbito de experiência de igreja tem muito a ver com as ruas. Não é? E, claro, o meu ministério hoje não passa tanto por aí, que sou um pastor, mas continuo a pensar que, ao fim e ao cabo, todos os dias, as pessoas que eu pastorei são as pessoas que estão nas ruas. Estas pessoas são as pessoas que estão na rua. Não é? As escolas, os trabalhos, as famílias, etc. São as pessoas que estão na rua. E eu continuo a pensar que o futuro está aí. Não aqui dentro. Aqui só passa. São aqueles que Deus usa, não é? Mas o futuro da igreja está, evidentemente, para mim, está nas ruas. Está no mercado de trabalho, está na praça pública, está ali, não é? Eu recordo-me que nesses primeiros anos, uma das coisas que eram muito fortes, agora já não estamos tão focados, se calhar, eram os eventos, as conferências, que chegamos a ter o auditório ali do Estoril bastante cheio, o Rumos, que era um evento focado em jovens, etc. Isso também fazia parte dessa estratégia de comunicação. E de que forma é que atualmente, não sei se fará nós temos
à exceção do ano passado, não é? Nós temos a nossa conferência de missões, mas se continua a fazer parte da estratégia este tipo de eventos de captação, de mobilização... Sim. Todas as épocas têm... O que eu quero dizer é, tudo tem o seu tempo. Por exemplo, hoje não era possível eu ir para o Recio. Eu um bocado comecei por dizer que eu fui para o Recio. Hoje não era mesmo. Sim. Porque isso a polícia não me deixava. Eu citei, quando eu vim para Cascais, quando eu me converti, nós fazíamos cultos, pequenas reuniões, Sim. em frente à estação de comboios. Havia ainda lá, aquilo está arranjado, aquilo está arranjado, mas aquilo havia ali um círculozinho, nós fazíamos ali... Todos os sábados fazíamos ali reuniões com malta jovem, etc. Hoje não é possível, porque chega ali eu não posso fazer uma reunião pública assim, porque chega ali a polícia e eu preciso tem que ter uma autorização para não sei o quê, justificar e claro, etc. Claro, né? E hoje também nem toda a gente te para ouvir. Naquela altura sim, porque naquela altura, como eu disse, era uma cultura panfletária, era uma cultura de rua, era uma cultura que qualquer pessoa... desde o MRPP ao PCP, não sei o que, botava faladura, né? Exato. Ou seja, havia uma cultura própria. Tu tinhas jornais de... Eu fiz jornais de parede. Jornais de parede era a gente ir... Tinha a parede e punha o jornal, fazia coisa e tal. Fiz... hoje não faz sentido, né? Hoje, quando muito, tens os grafites. Exatamente. Os grafites. E é lugares... E são lugares próprios, né? Porque senão estás a... Senão é fora da lei. Senão estão fora da lei, né? Pronto. E naquela altura não, tu naquela altura podias fazer isso em qualquer lugar, tu podias fazer uma reunião numa garagem qualquer, hoje não podes, se calhar tens a vizinhança, ou seja, tudo tem o seu tempo. O que eu quero dizer é que tudo tem o seu tempo. E então, quando nós fizemos isso, nessa altura, foi exatamente trazer alguma visibilidade também à igreja, não é? E ser influência, ou seja... se a igreja estaria mais fechada, o objetivo era fazer uma coisa de grande expansão para tornar a igreja visível, tornar a igreja na rua, pôr a igreja na rua, correto? E fazer com que ela se tornasse relevante, não só para as pessoas, mas também para a comunidade evangélica aqui na linha da Costa de Estoril, e acabou por trazer muita gente até de outros lados, não é? Mas o que é que acontece? Estas coisas é como tudo. Isso muitas vezes também influencia os outros e os outros começam a fazer exatamente as mesmas coisas e às tantas começa a haver aqui um bocadinho... começa a haver aqui um boom, começa a haver, como é que eu vou dizer assim, uma poluição uma poluição de eventos quase semelhantes. Pronto, e aí tu começas a perceber que tens que mudar... Sem dúvida. Não é? Tens que mudar a cena, porque senão estás-te a repetir e pronto. E passou, nós conversámos, estamos a dizer, espera aí, já há muitas comunidades evangélicas, igrejas, etc., ministérios, a fazer... foi bom porque nós ajudámos a fazer isso. Sim. Não é? Aqui, na linha da Costa de Estoril. Sim, sem dúvida. Fomos das primeiras igrejas a fazer isso, a fazer assim... Havia igrejas que faziam, por exemplo, eu sei que faziam pequenas conferências de missões a nível local, etc. Eu procurei fazer uma coisa que abrangesse mais, não é? Maior. Então, isso alcançava muito mais gente, que tinha essa finalidade. Era assim um evento muito forte. Mas o objetivo era esse. Isso influenciou, como eu disse, não é? Outras começaram a fazer as mesmas coisas, ainda bem, fiquei muito feliz por isso. Mas depois eu disse, não vale a pena estarmos aqui a chover no molhado, né? Pronto, vamos mudar. E fizemos aqui algumas mudanças, percebemos também a mudança. Em determinada altura chegámos ainda a fazer aqui, tínhamos uma revista, né? Exatamente. A nossa revista, o nosso jornal. Mas depois com a digitalização, com... Que ainda há pessoas que têm cópias das revistas dos jornais. Eu tenho. Aparecem assim. Foi útil, foi giro e tal. Mas depois, hoje em dia, com as redes sociais, com o mundo digital, a web, etc., pronto, não fez muito sentido e mudar. Sabendo que nós e que MAV somos uma igreja de influência e o pastor Carlitos é um pastor influente no mundo cristão, o que é que vê como é que vê os próximos anos desta igreja? No sentido em que nós queremos continuar a ser influência, queremos continuar a crescer e queremos continuar neste caminho de
de mostrar quem Cristo é nas nossas vidas. Yeah. Olha, por incrível que pareça, e não quero usar aqui nenhum chavão. Não quero usar nenhum chavão. Não considerem isto um chavão. Mas eu continuo a pensar que muito que tem a ver com o melhor desta igreja ainda está por chegar. É a minha convicção. Possivelmente até poderá nem ser comigo, não é? Porque no reino de Deus nós temos que ter esta perspectiva. E há bocado quando falámos dessa cultura e mentalidade geracional, tem a ver com isso. Exatamente. É que muitas vezes Deus usa-nos para preparar coisas para um futuro. E às vezes as coisas... Aliás, Jesus disse aos seus discípulos, coisas maiores do que estas vocês verão. Não é? Ou seja, ele não estava a falar dele próprio, ele estava a falar do que iria acontecer. Não é? E temos de ter sempre esta perspectiva. Acreditar sempre nisto. E eu acredito, não é um chavão, não estou a usar isto como um chavão. Eu acredito que muito do bom e do melhor para a ECMAV possivelmente até poderá não acontecer comigo. Eu posso ter sido usado para, né? Posso ter sido usado para ao longo deste tempo, mas possivelmente eu continuo a crer que muito do melhor poderá não acontecer até comigo, né? Porque eu também já tenho 65 anos. espero ver. Sim. Mas tenho consciência que há alturas que as saídas, os fins de ciclo, o fim de ciclo não significa o término das coisas, significa somente que terminou um ciclo para se iniciar um outro ciclo. Na minha vida, eu penso que é isso que poderá vir a acontecer, terminar um ciclo para se iniciar outro ciclo. E o meu iniciar do outro ciclo, correto, não tem necessariamente a ver com a ECMAV. Não sei, pode ter a ver ou não. Mas o ministério não significa que acabe porque não é o pastor-presidente de uma igreja. Com certeza, não. Agora, uma coisa eu sei, e é isso que eu quero dizer, é que acredito convictamente, mas mesmo convictamente, que muito do que tem a ver com o melhor da ECMAV ainda está por vir. E graças a Deus que eu vivi aqui coisas muito boas, coisas fantásticas, já disse, né? Quando eu olho para trás e olho para o que nós temos, não tem nada a ver. Nada, não, é como sair de um Fiat Uno, ter um Fiat Uno, como eu já tive, né? E ter agora o Honda, né? Pronto, tudo bem. Não tem nada a ver. Agora, faz parte dos ciclos de vida no reino de Deus. Tudo tem os seus tempos, tem os seus ciclos, e a sociedade é a mesma coisa, não é? A sociedade é a mesma coisa. É por aí. Fantástico. Pastor Carlitos, muito obrigado. Foi bom conhecer um pouco de quem é o pastor Carlos Cardoso desde a sua infância e até onde estamos agora. É uma honra poder servir consigo e tenho a certeza que a ECMAV também tem este sentimento. Obrigado. Foi fixe estar aqui com a rapaziada para gravar isto. Um abraço. Força.